o arquiteto Milton Ratum. Projeto. Você tem um projeto literário definido? Acho que cada livro nos ensina a escrever o próximo. Eu comecei como contista, na verdade como poeta, eu queria ser poeta nos anos 70, até publiquei um livrinho de poesia com fotos de amigos, mas depois eu percebi que dificilmente eu seria um poeta, vamos dizer, legível. Então eu escrevi contos também naquela época, nenhum foi publicado, trabalhei como jornalista freelancer, uma revista. E demorei muito, depois quando saí do Brasil, eu comecei a escrever o primeiro romance, que me tomou uns 7 anos, vamos dizer assim, porque eu não me dediquei integralmente ao livro, à narrativa. Então, foi um projeto que eu esbocei, eu morava na Espanha, depois na França, continuei na França e só terminei em Manaus em 87. E ainda levei 2 anos para publicar. Vamos dizer que a trama, o enredo propriamente dito, ele só se configura com a forma, com o modo de narrar. Isso tem que estar mais ou menos, vamos dizer, armado na minha cabeça. Então, isso aconteceu com todos os romances. Eu acho que com um conto, que é um gênero diferente, por várias razões, não só pelo tamanho, mas também pela concisão, pela tensão interna. Um conto é um pouco diferente. Ele tem, vamos dizer, alguma coisa da poesia, né, que se remete a uma coisa mais geral. Ele é mais próximo da brevidade, né, da poesia. Mas no romance não, eu tenho que armar isso na minha cabeça, a forma, a estrutura, os conflitos de personagens, e depois eu faço, aí sim vem a herança do arquiteto, eu faço uma série de esboços de desenhos, de projetos mesmo, fico especulando sobre aquilo, sobre como é que vai ser vamos dizer, o arco temporal, a entrada de personagens, o modo de ser deles, e tudo isso, para mim, leva muito tempo, consome muito tempo, muito trabalho. Antes de começar a escrever, vamos dizer assim, eu tenho essa mania de, pelo menos, saber o começo e o fim. E não por acaso, meus romances começam pelo fim. Quase todos eles, não todos, começam pelo fim. O grande desafio, quer dizer, o mistério é essa ponte, né? Quer dizer, que é quase tudo, na verdade. Então, o escritor argentino, Jorge Luis Borges, dizia que é melhor que os temas nos procurem, os persigam. Quer dizer, eu, na verdade, nunca fui atrás de um tema, né? Ficar sobre o que eu vou escrever, mas a minha própria vida e as leituras sugeriram temas dos romances, né? Salvo um deles, que foi um romance encomendado, Órfãos do Dourado. Costumo dizer que eu nunca mais escrevo uma linha por encomenda, mas era uma história que eu queria já contar, que estava, vamos dizer, latejando na minha memória, histórias que eu ouvi ainda em Manaus, quando era muito jovem. Ouvi do meu avô, que foi um grande contador de histórias, e, na verdade, o primeiro grande livro da minha vida foi a voz desse narrador oral. Ouvi histórias muito
tempo antes de ler os contos do Machado e os romances do Graciliano, que foram importantes, Flaubert, foram importantes na minha juventude manauara. Então, o projeto é esse, é quando ele me persegue, e aí eu se der, vamos dizer, se der pano para manga, eu continuo. Se eu achar que aquilo vamos dizer, não tem força para escrever um romance, eu paro. E como já parei, como já abandonei vários projetos, como já também não publiquei o que eu já escrevi, tem coisas guardadas, tem coisas que foram totalmente rejeitadas, abandonadas, queimadas, rasgadas. Na era pré-computador, né? Muita coisa que eu escrevi, por exemplo, na Espanha, foi literalmente queimada. É assim que funciona.